Colossenses capítulo 1, os versículos de número 1 até o de número 12. Tema dessa noite: 3 pedidos excelentes. Colossenses capítulo 1, os versículos de número 1 até ao de número 12, diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua palavra à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito nesse instante. Opera maravilhosamente em nós, ensina-nos por meio do Teu Espírito que habita em nós e está aqui neste lugar. Ó Deus bendito, assim oramos, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho certeza que em comum esta noite nós temos o fato de sabermos o que são adversidades e pressões da vida. Eu duvido que haja alguém aqui nesse templo, ou alguém que esteja nos ouvindo nesse instante, ou que há de ouvir para os próximos dias, que não tenha enfrentado adversidade, que não tenha passado por algum tipo de pressão na vida. A grande questão não são as adversidades ou as pressões da vida, mas como nós temos lidado com essas coisas. E essa pergunta, meus irmãos e irmãs, e sua resposta são de importante significação para nós. E nós podemos encontrar respostas a elas observando o texto de Paulo aos Colossenses. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. A primeira delas é que a carta aos Colossenses, talvez você não saiba, apenas 4 capítulos, é considerada por muitos estudiosos como a obra mais profunda do apóstolo Paulo. 4 capítulos? Para mim, a obra mais profunda de Paulo é Romanos. Ou alguns dizem que ele escreveu Hebreus, então seria Hebreus. Mas para muitos, nós estamos diante da obra mais profunda escrita pelo apóstolo Paulo. E algo importante de nós observarmos aqui é a relação
que este livro das Escrituras tem com um outro livro das Escrituras, também escrito por Paulo, que é a carta aos Efésios. De forma equivocada, muita gente diz que a carta aos Colossenses é um resumo da carta aos Efésios. Por que dizem isso? Porque Efésios tem mais capítulos que Colossenses? 6 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Meus irmãos, é dito que Colossenses é um resumo da carta aos Efésios, porque uma linguagem próxima e temas semelhantes são observados nestas duas cartas. Eu quero convidar você a folhear rapidamente as Escrituras entre Efésios e Colossenses apenas. Então, abra em Efésios e mantenha aberto entre Efésios e Colossenses. Eu quero que você observe a linguagem próxima que nós temos nessas cartas. Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora olha Colossenses, que nós já lemos, capítulo 1, versículo 1. Vê se tem alguma semelhança. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aí entra para atrapalhar um pouquinho, e o irmão Timóteo. Tira o irmão Timóteo fora, continua aí. Aos santos e fiéis em Cristo, que se encontram, agora não em Éfeso, mas em Colossos. Então, linguagem próxima. Preocupações muito semelhantes também são percebidas nessas cartas. O capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15, você vai encontrar em Efésios, Paulo orando a favor daqueles irmãos. Em Colossenses, o capítulo 1, a partir do versículo 9, que na verdade vai ser o texto da nossa reflexão essa noite, nós vamos encontrar Paulo orando pelos colossenses. Também, nós podemos observar que Paulo, em ambas as cartas, faz algumas exortações a pecados muito específicos. Olha Efésios, capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Agora olha Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Também, nessas cartas, nós observamos conselhos e apoio mútuo entre os irmãos. Olha o capítulo 4, versículo 32 de Efésios. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora observa Colossenses 3, 12 e 13, se não são os mesmos conselhos que são dados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, há muitas semelhanças em linguagem, temas ou assuntos das duas cartas escritas por Paulo. Mas eu vou deixar que o Espírito Santo desperte interesse em você. Em casa, você leia essas cartas durante a semana. Os 2 livros vão dar o total de 10 capítulos. Olha que absurdo, 10 capítulos.
Dá para você ler os 2 livros 3, 4 vezes a semana, se você assim o desejar. E você vai observar muitas outras semelhanças que há nesses 2 livros. Então, a primeira consideração é que você entenda que a carta de Paulo aos Colossenses, ela não é um resumo da carta de Paulo aos Efésios. A segunda consideração tem a ver também com este fato. Considerando linguagem e assuntos semelhantes, nós podemos ser motivados a pensar que as cartas tratam do mesmo tema. Um equívoco perigoso. Efésios é um tratado eclesiológico. Trata da doutrina da igreja. Colossenses é um tratado cristológico. Trata da doutrina de Cristo. Então, linguagem e assuntos próximos, temas semelhantes. Mas nunca se deixe enganar. A Colossenses parece um resumo de Efésios, e eu estou achando que eu não vou conseguir ler os 66 livros da Bíblia esse ano. Deixa eu fazer uma coisa, eu vou pular Colossenses e vou passar direto para o próximo livro, porque Colossenses é apenas um resumo de Efésios, não é? São 2 cartas que trazem vocabulário e temas muito próximos, mas o tema central é totalmente diferente. Em Efésios eu vou aprender sobre a doutrina da igreja. Aos Colossenses eu vou aprender sobre a doutrina que trata de Cristo. E uma terceira consideração é para responder a nossa pergunta inicial. Todos nós sabemos o que são as adversidades. Todos nós sabemos o que são as pressões da vida. A questão é, como nós temos lidado com as adversidades? Como nós temos lidado com as pressões da vida? Para nós percebermos que Paulo responde a nós a essa questão de forma indireta, basta nós aqui considerarmos a ocasião em que Paulo escreveu essa epístola, em que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Foi porventura quando das suas viagens missionárias, teria ele passado por essas igrejas e então enviou esta carta para os Colossenses? Ou teria sido então quando Paulo chegou a Jerusalém? Às quintas-feiras nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, chegamos no capítulo 21, Paulo chega a Jerusalém, fazendo cumprir a vontade do Espírito Santo para a vida dele. Seria então esse momento que Paulo chega a Jerusalém, o momento que ele aproveita para escrever esta carta aos Colossenses, sabedor que era de que não mais veria os irmãos, então ele vai e escreve esta carta? Não. Paulo escreveu quando ele estava no momento não confortável da sua história. Reverendo Hernandes disse que quando Paulo estava no corredor da morte, quando ele estava na antessala da morte, quando ele estava esperando para que se cumprisse nele a vontade de Deus e que ele fosse martirizado para a glória do Evangelho, para dignificar o nome de Cristo Jesus, é nesse momento que Paulo escreve esta carta. Com certeza você já ouviu falar das cartas da prisão. As cartas da prisão são as cartas escritas por Paulo quando ele estava preso em Roma. Na sua primeira prisão, Paulo escreve 4 cartas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Paulo escreve 4 cartas quando ele está na primeira prisão em Roma. Meus irmãos, o que são essas cartas? Essas cartas são obras abençoadoras. Abençoaram os irmãos daqueles dias. Estão abençoando a nós hoje. E vão abençoar a nós de forma particular nesta noite. E hão de abençoar ainda todos aqueles que vierem a ter conhecimento dessa Escritura até o dia glorioso da volta de Cristo Jesus. E aí, meu querido irmão diácono Edirlei, tudo isso escrito da prisão aos Efésios, que é uma carta considerada tão próxima dos Colossenses. Paulo, escrevendo, diz que ele era
embaixador em algemas. Ele estava aprisionado, ele estava algemado, mas a palavra de Deus não pode ser aprisionada, a palavra de Deus não pode ser algemada jamais. Então, tudo isto escrito da prisão. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite do templo, e você que está em casa, participando do culto online, existe realmente alguma situação negativa na sua vida, esta noite, capaz de abater você de tal maneira, que você não possa mais levantar-se? Em Cristo, eu e você, somos muito mais que vencedores. Então, não obstante a adversidade pela qual você esteja passando, não obstante a pressão a qual você esteja enfrentando, levanta a cabeça, olha para Cristo, dá um passo de fé. Deus ainda tem coisas maravilhosas para fazer por meio da sua vida. Ele fez com Paulo, de dentro de uma prisão, abençoou os irmãos daqueles dias, tem abençoado a nós hoje, e há de abençoar a todos ainda que vão ter contato com esta palavra santa. Feitas estas considerações iniciais, que eu considero importantes para nós introduzirmos aqui o nosso tema, vamos pensar nas lições que o texto do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, trazem para nós. A ênfase vai estar nos versículos 9 a 12. Na verdade, observando o capítulo, nós vamos observar nesse capítulo 3 ênfases muito definidas. Mas hoje vamos trabalhar apenas a primeira delas, que eu considero ser a que se encontra nos versículos de 9 a 12. Mas antes disso, vamos pensar algumas coisas. Esse texto nos ensina que o servo de Deus, ele precisa ter consciência do seu chamado. Olha o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. 13 epístolas podem ser atribuídas a Paulo, o que faz dele não só o maior autor do Novo Testamento, como o maior autor de toda a Escritura Sagrada. Nessas 13 epístolas, nós observamos algumas coisas interessantes. Em 2 dessas epístolas, Paulo se apresenta acompanhado de outros 2 irmãos, coautores com ele, Silvano e Timóteo. São as epístolas que ele escreve aos Tessalonicenses, 1 e 2. Depois em casa você abre e você vai confirmar logo no primeiro versículo dessas epístolas que Paulo se apresenta acompanhado dos irmãos Silvano e Timóteo. Em uma outra epístola, Paulo se apresenta como servo de Cristo. É a epístola aos Filipenses. Noutra, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. É a epístola a Filemon. E em outras 9 epístolas, Paulo se apresenta como apóstolo. E meus irmãos e irmãs, isto é muito significativo para nós, porque nós temos vivido dias em que líderes de diversas denominações têm sido chamados de apóstolos. A pergunta é, com que autoridade arrogar esses homens para si esse título das Escrituras? Esse dom espiritual apresentado nas Escrituras com o nome de apóstolo. E quando nós falamos que arrogaram para si com prepotência, de forma equivocada, mentirosa, nós o fazemos firmado na própria figura de Paulo, o apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, Paulo usava esse título com grande temor e tremor. Então eu apelo aqui para a carta aos Efésios, o capítulo 3, versículo 8. Paulo, que se apresenta como apóstolo, ele diz o seguinte aos Efésios: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O menor de todos os santos. Que santos seriam esses? Todos os crentes? Um grupo específico deles?
Então, olhando a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, nós vamos entender que estes santos, que ele se revela ser o menor, é um grupo específico. Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9 da primeira epístola, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Meus irmãos, Paulo não fez parte dos 12 apóstolos originais. Paulo, ele não foi alvo de uma noite de oração realizada pelo Senhor Jesus para escolher dentre os discípulos 12 para serem os discípulos da intimidade. Paulo não acompanhou Jesus em seu ministério. Na verdade, Paulo se considerava indigno de ser chamado de apóstolo. Mas Deus já o havia chamado desde toda a eternidade. Quando Jesus passou a noite orando pelos 12 originais lá, já desde a eternidade, eles haviam sido escolhidos. A oração de Jesus não era para escolhê-los, eles já haviam sido escolhidos desde toda a eternidade. Paulo já havia sido escolhido desde toda a eternidade. Paulo, então, escreve esta carta apresentando as suas credenciais. Por quê? Porque somente os apóstolos eram aptos para ministrar os ensinos de Jesus. Porque os apóstolos aprenderam, somente eles aprenderam diretamente de Jesus. Falsos mestres haviam chegado a Colossos, haviam invadido a igreja dos colossenses, tentavam enganar os irmãos, e o primeiro ato deles era descredenciar a Paulo como apóstolo. Eles como que diziam a Paulo: ele não faz parte do grupo original, Paulo não faz parte dos 12 originais, ele não foi chamado diretamente por Jesus, ele não conviveu com Jesus, ele não esteve com os 12 do Pentecostes, ele não recebeu juntamente com eles o derramar do Espírito. Paulo, ele tem uma autoridade, mas não é a mesma autoridade dos apóstolos. Então tentavam descredenciar o ensino de Paulo. É por isso que Paulo se apresenta como apóstolo, para que os irmãos entendessem que aquele que escrevia a eles era alguém que havia recebido de Jesus. E nós observamos isso claramente, todas as noites que nós nos reunimos para a ceia do Senhor, Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então os apóstolos haviam recebido de Jesus. Meus irmãos, o primeiro ato do diabo nas nossas vidas é nos descredenciar como servos de Cristo. Nós também precisamos defender o nosso chamado. Você tem defendido o seu chamado? Você tem sido chamado de crente, crente em Cristo, cristão, santo, fiel? Você tem defendido este chamado? Também o texto nos ensina: somos santos e fiéis. Olha o versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos. Mas espera aí, era a igreja dos Colossenses uma igreja perfeita? Não era. Ela estava corrompida. Falsos mestres haviam adentrado a igreja. Mas Paulo ainda assim chama aqueles irmãos e irmãs de santos e fiéis. A nossa confissão de fé de Westminster, o capítulo 25, trata sobre a igreja. A seção 5, ou parágrafo 5, nos traz um ensino precioso. Diz assim: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas a mistura e a erro. E algumas têm se degenerado tanto que deixaram de ser igrejas de Cristo, tornando-se sinagogas de Satanás. Não obstante, sempre haverá uma igreja na terra para cultuar a Deus em consonância com a sua vontade. Santos e fiéis. Santos não no sentido de perfeitos, não no sentido de figuras
que devam receber alguma adoração, não no sentido de figuras as quais nós devemos levantar o nosso clamor, que nós devemos sustentar a nossa fé, mas santos no sentido de separados e fiéis, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas tendências, apesar dos nossos desejos, apesar dos pecados que cometemos no dia de hoje, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. E isso, meus irmãos e irmãs, não por nós mesmos, mas por causa da graça que Deus tem operado em nós, os eleitos. Então eu posso chamar você de irmão, eu posso chamar o Rogério de santo. Meu santo, como você vai? E o Rogério pode chamar de santo também. Eu posso chamar as irmãs de santas. As irmãs podem chamar umas às outras de santas também. Então, santo não no sentido de ser perfeito, mas alguém que foi separado. Você foi separado? Essa noite você está separado aqui neste lugar, ou separado da sua casa, mas você tem entendido que você foi chamado para ser separado aos olhos do mundo. Aqui é fácil estar separado. O difícil é ser separado aos olhos do mundo. Também olhando o texto, nós podemos observar que aquela igreja dos Colossenses, ela tinha características por demais maravilhosas, que precisam estar presentes também na nossa vida. Quando nós lemos as Escrituras em Atos, capítulo 2, versículo 47, um texto clássico, diz: louvando a Deus, a igreja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que havia naquela igreja de Jerusalém que atraía as pessoas? Meus irmãos, havia o mesmo que estava presente na igreja dos Colossenses, estava presente na igreja do primeiro século, tem estado presente em muitas igrejas ainda hoje, mas que parece estar em falta, na verdade, em muitos outros lugares. E Paulo, então, ele ouviu 3 características daquela igreja, e essas características motivaram a ele a dar graças a Deus. Olha o versículo 4 e 5. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a primeira característica daquela igreja que levou Paulo a dar graças a Deus foi a fé. Desde que ouvimos da vossa fé. Fé em Jesus, fé no Filho de Deus, fé no Salvador, fé no Redentor, a fé que é o fundamento da nossa caminhada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que somos salvos por meio da fé, pela graça, mediante a fé. Como anda a sua fé? Nesses tempos de pandemia, quantos amigos sucumbiram? Pastores que eu conheci, que já não estão mais entre nós, foram chamados à eternidade por causa do Covid. Pessoas, amigos, conhecidos meus e de vocês também. Nesses tempos de pandemia, em que nós estamos afastados uns dos outros, nos reunimos no templo, com lugares pré-determinados, com lotação determinada. Nesses tempos que estamos afastados e vemos uns aos outros, e termina o culto, o protocolo manda que a gente vá embora rapidamente. E nós não conseguimos ir embora, tamanha saudade do povo do Senhor. Nesses tempos de pandemia, que a vida financeira de muitos ficou em frangalhos. Quantas pessoas quebraram pelo mundo afora? Nosso país está quebrado, nossa cidade está quebrada, vários comércios fecharam, em vários lugares nós vemos as portas, aluga-se. Então, nesses tempos de pandemia, como anda a sua fé? Meus irmãos, é preciso que nós façamos como os apóstolos fizeram. Houve um momento na vida dos apóstolos que eles foram desafiados por Jesus, e o desafio era extremamente grande, era alguma coisa que eles não podiam alcançar.
E como eles não podiam alcançar, então eles clamaram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Não será tempo, meus irmãos, de nós também clamarmos a Deus? Ó Senhor, aumenta-nos a fé. Esses tempos que estamos vivendo são tempos difíceis demais. Abrevia esses tempos, ó Deus, por misericórdia, por amor do teu povo, da tua igreja. Uma outra característica que fez com que Paulo desse graças a Deus foi o amor. O amor para com todos os santos. Meus irmãos, que necessidade nós temos em todas as épocas. Não é de amar, não é de sermos amados. Mas muitas vezes parece que alguns irmãos não têm amor no coração, pois perseguem, maltratam a outros irmãos. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos e Jesus os amou até o fim. E como Jesus amou? Jesus amou de palavras? Não. Jesus amou de fato, de verdade. Jesus amou na prática. Jesus lavou os pés de todos eles, o pé do traidor, o pé daquele que negou, o pé de todos que fugiram. Então nós precisamos de amor na vida da igreja, de amar e de nos sentirmos amados também, porque senão essa igreja não será motivo de dar graças a Deus, como foi aquela igreja de Colossos. E Paulo também dava graças a Deus por aquela igreja, por causa da esperança que havia naquela igreja. O que é esperança? Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos alguns vocábulos das Escrituras e nós o entendemos de forma negativa. Nós entendemos como alguma coisa incerta. Esperança, na verdade, para nós, no uso comum, ordinário dessa palavra, parece alguma coisa negativa e não positiva. Parece alguma coisa incerta, parece alguma coisa que nos coloca numa situação de dúvida. É muito comum nós falarmos assim: eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Ou seja, eu espero. Eu acredito, eu acho que as coisas vão melhorar. Tomara que as coisas melhorem. Ou seja, a esperança é uma coisa incerta. A esperança é uma coisa que apresenta uma dúvida. Mas esperança na Bíblia é o contrário desse sentido ordinário da palavra que nós temos na nossa língua. A ideia de esperança na Bíblia é a ideia de certeza, é esperar algo que é certo. Então, esperança na Bíblia é ter certeza de quê? É ter certeza da vida prometida nos céus. A maior esperança do crente é a volta de Cristo Jesus. A maior esperança do crente é deixar este mundo e habitar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Fé, esperança e amor. E já leu isso em algum outro lugar? Quando Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Crentes que se amavam, crentes que viviam na fé, crentes que esperavam a volta de Cristo Jesus. Nós somos esses crentes? Se o somos, então as pessoas que olharem para nós, elas, à semelhança de Paulo, também vão dar graças a Deus. Se não somos, então aqueles que olharem para nós, vão olhar para nós e não vão dar graças a Deus. E grande vai ser o pecado na vida de nossa igreja, na nossa própria vida como crente em Cristo. Ainda uma lição importante que nós observamos aqui nesse texto é a nobreza de Paulo no cuidado com a igreja, a nobreza de Paulo no cuidado com os outros obreiros. Duas considerações aqui. Então você acompanha algumas porções do texto do capítulo 1. Olha o versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Olha agora o versículo 9. Por esta razão também nós,
desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então nós podemos olhar para o texto que Paulo está aqui escrevendo para os irmãos, ou de próprio punho, ou através de Timóteo, ou de qualquer outro escritor, companheiro seu. Timóteo, qual ele cita aqui no versículo 1, Paulo está tratando do cuidado em relação à igreja. Que amor era o amor de Paulo para com a igreja. Paulo estava orando, o presbítero Ronaldo, por uma igreja que ele não conhecia. E isso, irmãos, é maravilhoso demais. Isso é uma atitude muito nobre. Uma igreja que ele não havia fundado. Muitas vezes, nós nos vemos competindo com outras igrejas. Quem tem a melhor doutrina? Quem tem o Espírito Santo? Irmãos, nós deveríamos olhar para as igrejas que professam a Jesus como único Senhor e Salvador, como igrejas irmãs. Quantas vezes nós temos orado pelas igrejas da nossa cidade? Vez por outra nós pegamos os crentes criticando as igrejas. O presbítero Bismarck está pregando numa outra denominação essa noite. Irmãos que por causa do Covid, a liderança ficou impossibilitada de ter um pregador essa noite. E ele mandou mensagem para mim. Assim, vá e prega. O reino de Deus é maior do que a denominação. Paulo amava a igreja de Cristo. Paulo orava por uma igreja que ele não conhecia. Será ao menos, meus irmãos, que nós oramos pela nossa própria igreja? Nossa igreja de Muriaé, 60 e tantos anos, nós temos orado para Deus desatar os nós que impedem essa igreja de crescer. 60 e tantos anos, uma única igreja nessa cidade. Nós temos orado para Deus arrancar o tropeço desta igreja. Nós temos orado clamando, será Deus que eu sou o tropeço desta igreja? Se não oramos pela própria igreja, amamos a igreja a ponto de orar por outras denominações que não sejam a nossa própria denominação presbiteriana do Brasil. Então a nobreza do servo está no quanto ele ama a igreja. Não existe prova de amor maior do que você orar. Então quando você ama uma coisa, você ora a favor daquela coisa. Nós também observamos a nobreza de Paulo, não só no cuidado em relação à igreja, mas o cuidado dele também em relação aos obreiros. Olha o versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Quem era Epáfras? Vou fazer uma outra pergunta. Quem fundou a igreja de Colossos? Pronto. Respondi a pergunta sobre quem era Epáfras. Irmãos, Paulo havia ficado pelo menos 3 anos em Éfeso. Colossos era uma das cidades próximas a Éfeso. Epáfras era discípulo de Paulo e veio a tornar-se pastor de Colossos. É mais do que natural nós pensarmos que nos anos em que Paulo esteve em Éfeso, Epáfras, que era seu discípulo, aprendeu a palavra e então saiu para plantar igrejas naquela região. E então Epáfras se tornou o pastor da igreja de Colossos. Mas o que há de extraordinário nisso aqui? Vamos comparar Epáfras e Paulo. Epáfras era o pastor de uma igrejinha. Paulo era o apóstolo de Cristo às igrejas. Então, Epáfras, o pastor de uma igrejinha. Paulo, o apóstolo. Paulo, a sua palavra era a palavra de Deus. Os seus ensinos eram ensinos de Jesus Cristo para a vida da igreja. E o que há de extraordinário aqui é a forma como Paulo fala. Nosso amado conservo. O que significa isso, conservo? Paulo estava dizendo o seguinte, Ronaldo, que Epáfras era o seu colega de ministério. Gente, que honra. O apóstolo chamando o pastorzinho da igrejinha pequenininha, meu colega de ministério.
E Paulo exaltando esse colega perante a igreja. Para mim, ele é meu colega de ministério. E para vocês, ele é fiel ministro de Cristo. Meus irmãos, todos nós precisamos ter este zelo com aqueles a quem Deus tem levantado para cuidar do rebanho. Seja evangelista, seja missionário, seja obreiro leigo, seja pastor, nós precisamos ter amor para com aqueles a quem Deus tem chamado para exercer o pastorado sobre o rebanho. Nós devemos tratar os pastores como nossos colegas de ministério. Eu coloquei em prática aquilo que eu prego para vocês, eu coloco em prática. Mandei mensagem para um colega de ministério aqui da cidade, que quase nós não temos contato com outro. E essa semana eu já vou mandar para outro. A correria é grande demais. Passa o tempo, passa a vida, e cada um cuida do seu trabalho, cada um cuida da sua igreja. Nem um café a gente tem tempo para tomarmos juntos. E para nós encerrarmos aqui, uma última lição que nós encontramos nesse capítulo, é que nós somos convidados por Paulo a orarmos pelas reais necessidades da igreja de Cristo. Quando nós somos chamados a orar no culto público, nós percebemos que alguns irmãos ficam um pouco perdidos. Nesse tempo de pandemia, nós temos mantido as orações limitadas a poucas pessoas, para que possa ter o acesso ao microfone e aquele que participa online possa ouvir as orações, que são captadas apenas por aqueles que estão fazendo uso de um microfone. Mas no dia a dia da igreja, percebe-se que quando fala-se oração de invocação, oração de adoração, oração de confissão, oração de ações de graças, oração de petição, nós percebemos com clareza que muitos irmãos ficam totalmente perdidos. Geralmente, a maioria, quando é solicitada para fazer uma oração de invocação, pede. Quando é solicitada para fazer uma oração de adoração, pede. Quando é solicitada para fazer uma oração de confissão, pede. Quando é solicitada para fazer uma oração de gratidão, ações de graças, pede. E quando é solicitado para fazer uma oração de petição, pede mais ainda. Nós não sabemos orar. Nós somos mestres do pedir. Mas a Bíblia diz, Ramon, a Bíblia diz que até para pedir, nós pedimos errado. Tiago fala isso, no capítulo 4, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, meus irmãos, os versículos de número 9 a 12, nós temos uma porção das Escrituras, que na verdade é um pequeno tratado sobre a oração de petição. Nós temos 3 pedidos excelentes. Paulo faz esses pedidos, e nós também podemos fazer esses mesmos pedidos, hoje, na nossa época. Eu quero convidar você a olhar para esses pedidos excelentes. Versículo 9. Gostaria que todos lessem comigo o versículo 9. Firma essa voz aí e leia comigo o versículo 9. Vamos lá? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Primeiro pedido de Paulo, que os crentes transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Outra coisa que se percebe com clareza na igreja, que muitos irmãos andam desorientados, muitos irmãos não sabem o que estão fazendo na igreja. Eu ouvi uma vez o irmão orar assim: Senhor, eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu ouvi o irmão orar uma vez dessa maneira: Senhor, eu não sei o que estou fazendo aqui. Meu irmão, qual o alvo da sua vida? Qual o projeto como crente em Cristo? Qual o papel da sua caminhada como cristão? O que é que Deus quer para você? Qual a vontade de Deus para a sua vida? Concorda comigo, Rogério, que você precisa orar nesse sentido? Que você precisa transbordar do conhecimento da vontade de Deus?
Porque a maioria das pessoas que dão problemas nas igrejas são pessoas que não sabem o seu papel na vida da igreja. Porque quem sabe o seu papel na vida da igreja trabalha. E quem trabalha não atrapalha e não dá trabalho. Muitos não sabem a vontade de Deus para a própria vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está online, anda confuso, está desorientado. É capaz de você também orar como aquele determinado irmão: Senhor, eu não sei o que estou fazendo aqui esta noite. Então peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, peça a Deus para saber a vontade divina para a sua vida. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus. Peça a Deus e Ele vai dar a você sabedoria. Primeiro pedido: transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Segundo pedido, versículo 10. Vamos ler juntos, irmãos? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o segundo pedido: viver de modo digno do Senhor. Você entende o que é isso? Viver de modo digno do Senhor significa, meus irmãos, viver de tal maneira a imitar a Cristo. Viver de tal maneira que Cristo seja percebido na nossa vida. Cristo tem sido visto na sua vida, meu irmão. Cristo tem sido visto na sua vida, minha irmã. Como se percebe se alguém está vivendo do modo digno do Senhor? Basta observarmos Jesus nas Escrituras. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vive de modo digno do Senhor, tem as atitudes que Jesus tinha para com os discípulos. Que atitudes eram essas? Atitude de amor para com os irmãos, atitude de perdão para com os irmãos, atitude de suportar, aturar mesmo quem é difícil lidar, e suportar, servir de suporte, servir de apoio para os irmãos nos momentos de fragilidade. Ou seja, viver do modo digno do Senhor é viver a semelhança de Jesus. Já pensou o dia que alguém falar conosco que nós vivemos como Jesus? Glória a Deus, que dia glorioso seria esse, que alguém virasse para mim: você vive semelhante a Jesus. Terceiro pedido está no versículo 11. Então, o primeiro pedido: transbordeis o pleno conhecimento da vontade de Deus. O segundo pedido: viver da forma digna do Senhor. E o terceiro pedido, versículo 11, vamos ler juntos o versículo 11? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, ser fortalecido com todo o poder. Neide, ser fortalecido com todo o poder para quê? O texto diz: para ter paciência e para ter longanimidade. Meus irmãos, paciência ou perseverança, perseverança e longanimidade, perseverança e longanimidade, para nós tem o mesmo sentido que na língua grega. Significa paciência. Então, perseverança e longanimidade significa paciência. Mas tem um detalhe: embora tenha o mesmo significado, a palavra grega usada para perseverança é uma, e a palavra grega usada para longanimidade é outra. Elas são sinônimas. No entanto, estas palavras, elas trazem um sentido específico de paciência para situações diferentes da vida. A palavra perseverança, hipomone, paciência com situações difíceis, paciência com as pressões da vida, que nós falamos no começo aqui, com as adversidades. Você tem paciência para lidar com as pressões da vida? Ou quando você é apertado, você espirra? Tem gente que não tem.
Paciência para lidar com pressão. Tem gente que quando é apertado espirra, pula fora, não consegue sobreviver à adversidade. E eu e você lidamos todos os dias com os problemas da vida. Nós precisamos de paciência para lidarmos com os problemas da vida. E longanimidade, macrotimia, é paciência com gente difícil. Tem gente difícil na igreja? Olha no espelho. Eu já olhei. Macrotimia, longanimidade, paciência para lidar com gente difícil, paciência para lidar com gente complicada. Nós precisamos de poder para lidar com gente difícil. Porque se nós não tivermos poder, se nós não tivermos macrotimia, vai acontecer conosco o que aconteceu com Moisés, lidando com aquela gente aborrecida, aquela gente difícil, aquela gente complicada, aquela gente chata. O que Moisés faz? Ele perde a estribeira, e ele para de ouvir a Deus, e ele faz segundo a sua vontade. E então ele vai subir aos 120 anos, um monte muito alto. Ele tem força, ele tem vigor, os olhos estão bons. Ele morreu, falamos semana passada, não porque era velho. Ele morreu porque Deus chamou, determinou que era o dia dele. Sobe um alto do monte, e ele vai ver a terra de longe, porque ele não teve macrotimia. Ele não teve paciência para lidar com gente complicada. A minha vocação exige lidar com situações complicadas e com gente complicada, muito mais do que eu gostaria. E eu tenho certeza que você também, numa determinada proporção, lida com situações difíceis e com pessoas difíceis. Mas como eu vou lidar com essas pessoas? Uma vez que eu preguei esse texto, eu falei, com um sorriso no rosto. A irmã chegou para mim depois do culto, pastor, só se for um sorriso no rosto, depois dá um soco na cara da pessoa. Você quer isso, irmão? Não, pastor, não tem como. Tem, porque é o texto bíblico que diz isso. Porque, meus irmãos, geralmente eu lido com problemas difíceis e com pessoas difíceis da mesma maneira que o João Assis, da mesma maneira que o Gilmar, da mesma maneira que o Jailton, da mesma maneira que a Maria Helena. Entre os dentes, emburrado, com raiva, ou pior, com agonia, com angústia no meu coração. E tem gente que é tão ruim, tem gente que é tão difícil, que você torce nem para encontrar. Ai meu Deus, é para tal lugar, vai estar lá fulano. Ai Deus, o coração dispara. Ai Deus, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Mas o texto bíblico fala da macrotimia, paciência para lidar com gente difícil. E Deus mandou, não é com um sorriso no rosto, depois de ter dado um soco na cara da pessoa, não. Deus manda lidar com gente difícil, com alegria no coração. A parte final do versículo, com alegria, só um milagre. Edirlei, só um milagre. Para lidar com gente difícil, com alegria no meu coração. Meus irmãos, eu quero concluir aqui, convidando vocês a algumas coisas importantes que nós aprendemos essa noite. Primeira delas, tenhamos consciência do nosso chamado. Se você não tem certeza de quem você é e para onde você vai, é preciso que você pense muito bem acerca disso essa noite. Também quero convidar você, apesar do pecado cometido hoje, a viver como santo e fiel em Cristo Jesus. Também quero convidar a todos nós a lembrarmos que as marcas da verdadeira igreja é fé, amor e esperança. Convido os irmãos para nós orarmos pela igreja do Senhor em Muriaé, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja do Evangelho Quadrangular, igreja. Convido você também a zelar pelos obreiros. Ore pelos evangelistas, ore pelos missionários, ore pelos pregadores, ore pelos pastores. Tenha amor com a igreja, tenha amor com os obreiros. Ajude a edificar a igreja de Cristo. Ore pelas reais necessidades da igreja. Quais são essas necessidades? Transbordar
do conhecimento da vontade de Deus, viver de modo digno do Senhor Jesus e ter poder para lidar com problema difícil, para lidar com gente difícil e ter alegria no nosso coração. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, graças damos a Ti. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado para com a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Ó Deus, eu, ministro aqui, visível aos olhos de todos, sou tão fraco, sou tão incapaz, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, o ministro interior, Ele falou aos nossos corações essa noite. Que o Espírito do Senhor, o ministro interior, que Ele possa aplicar os ensinos dessa palavra em nosso coração, e que nós possamos ter esses pedidos excelentes como marcas comuns da nossa caminhada. Ó Deus bendito e maravilhoso, assim oramos, gratos a Ti, no santo e precioso nome do Senhor Jesus.